Tá gravando. O Mário vai me censurar. Não, pô, eu não censurei. Olha, quem falou assim, pô, o Cláudio pôs a tarantela, aí eu tirei a tarantela. A questão é o seguinte, você até tinha uma certa razão. A máfia siciliana, pô. A tarantela, eu que te disse que é uma dança siciliana, porque todo brasileiro acha que é uma dança italiana. Se dança tarantela no Mas vento, a máfia é siciliana. Mas sim, mas ok, tudo bem, vamos avante. Olha, o essencial aqui. Lava Jato fez uma endoscopia no Antônio Pallotti, encontrou Lula lá dentro. Moçada, acabou, demoliu a bomba. Há quanto tempo a gente vem falando? Fechou. Tem que prender o Pallotti, Há um ano, gente, toda vez que saía uma notícia, o Pallotti foi arrecadador de dinheiro da Dilma. A gente sabia que o Pallotti tinha sido o Pallotti, substituiu o Celso Daniel na arrecadação de 2002. É isso. Celso Daniel, entrou Antônio Pallotti para arrecadar dinheiro e propina para a campanha do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2002. E só deixou a prefeitura lá para assumir o Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula. Juscelino Dourado é um personagem que a gente conhece da putaria do Antônio Pallotti, Pombas. Putaria, literalmente, da Mary Jane. E esse senhor se vendia na época em que era ministro da Fazenda e continuou se vendendo depois, mesmo quando não ocupava mais o Ministério da Fazenda, como um fiador da estabilidade econômica. Então, quando havia qualquer escândalo em torno dele, como no caso da cafetina, né, do caseiro e todos os outros, ele corria por telefone para falar com os diretores de redação, com os grandes empresários, com os grandes banqueiros, para dizer, sou eu que seguro esse negócio aqui, é melhor a coisa... E não é? É o cara era assim com a Odebrecht. Ele segurava... Não. É claro por quê, né? Que era como o lastro dele, né? A estabilidade que ele estava segurando era a estabilidade financeira da Orcrim e dele próprio. E os empresários sabiam que tinham feito... Claro. O lastro dele era esse. E por isso que bancavam o Pallotti, bancavam com propina e bancavam também a permanência dele no governo. Todo mundo com o rabo preso. É isso aí. Olha, é inacreditável. Ações fiscais escandalosas, que agora a Lava Jato, inclusive, conseguiu chegar ao Antônio Pallotti, a negociação de uma desoneração de centenas de bilhões de reais, centenas de bilhões. Olha, o negócio é estratosférico. O Pallotti, até onde me informaram minhas fontes da Lava Jato, que antes mesmo da deflagração disso aí, toda a expectativa era em relação ao que estava sendo feito por causa do Pallotti, porque eles têm isso já claro na investigação de que o Pallotti era o grande operador por trás do Lula, né? Então, assim, claro, aí por tudo isso que vocês falaram, né? Mas esse grande ali, você vê, né? Até a gente postou as mensagens do Marcelo Odebrecht, quando ele reclama que foi prejudicado no veto, né, a um artigo da medida provisória 640 de 2009, e ele aciona o Pallotti para que se buscasse alternativas. E o Pallotti o que faz? Vai falar com o Lula. Então, mostra também essa coisa do Lula absolutamente envolvido com isso, a história do Instituto Lula, desse prédio que acabou não servindo ao Instituto Lula, mas que era para servir como sede do Instituto Lula. E isso explica por que não avançaram as investigações em cima do projeto. Porque quando o Pallotti caiu na segunda vez por conta das consultorias, inclusive... ontem foi aniversário da Andresa Matais, nossa amiga aqui. Parabéns, Andresa, que derrubou o Pallotti em 2011. E aí foi o teu aniversário no outro dia, foi o meu no outro dia. Então, esse presente aí para a Andresa, que o Pallotti foi feita uma investigação em cima da consultoria. Descobriu-se, até o COAF fez aquele levantamento, né, que tinha transações de mais de 200 milhões nas contas do Pallotti.
E não se fez nada, e não se avançou em nada. E aí se explica, tudo explica por que não se avançou, né? Só a Lava Jato realmente para conseguir pegar no Pallotti. E como se disse, é o caminho para ele é o operador do PT, posto nessa função e nesse cargo de operador, acima dos tesoureiros, pelo comandante Márcio, pelo Lula. Tudo. Porque a penetração dele junto ao grande empresariado, aos banqueiros, sempre foi muito, até pelo cargo que ele ocupou e que ocupava, né? No Ministério da Fazenda, sempre foi muito maior do que, por exemplo, a do Zé Dirceu. Eu me lembro que do JD de fato não era o José Dirceu. Não, era o Juscelino Dourado. E a gente, claro. Como é que a gente não foi desconfiar do JD, do verdadeiro JD? Estava acima do... Enquanto o José Dirceu, depois do mensalão, estava recebendo umas gorjetas, o Pallotti e o Juscelino Dourado estavam recebendo centenas de milhões para bancar a campanha da Dilma, como fiador do Lula, o Lula como fiador da campanha da Dilma, usando o Pallotti. Porque o Zé Dirceu, ele sempre levantou suspeitas no empresariado pelo seu passado, claro, pelo seu tipo de agir e tudo mais. O Pallotti tinha a blindagem do Ministério da Fazenda. Ele era o fiador, como eu falei, que se colocava como tal, da estabilidade econômica. Entendeu? Ele tinha um tratamento, ele era muito bem tratado pela imprensa. Não esqueçamos o que a imprensa fez com o pobre do caseiro, que levantou lá, que entregou a história das vagabundagens do senhor Pallotti na casa de Brasília, com prostituta, escambau, empresários e tudo mais. Veio à tona quebraram o sigilo do caseiro para saber se ele era ou não pau-mandado da oposição. Quer dizer, então ele tinha essa proteção, ele é de fato o mastermind da corrupta, né? Do senhor Lula e do Partido dos Trabalhadores nos últimos 6, 7 anos. Incrível como ele estava... Obviamente, a gente vem pedindo a prisão dele há um ano, porque as coisas estavam mais do que evidentes. Mesmo assim, há várias surpresas aí. Quer dizer, a negociação do Odebrecht em Angola, por exemplo, para liberar o dinheiro do BNDES, ele nunca tinha aparecido. Nunca tinha aparecido. Ele falou 300 nomes sobre o escândalo da BNDES, e segundo o delegado da Lava Jato, é uma outra etapa. Essa vai ser outra investigação gigantesca, vai pegar todo mundo de novo. Mas no Instituto Lula, por exemplo, apareceu o Bunlai, apareceu o Roberto Teixeira, apareceu toda a bandalha, não tinha aparecido o Pallotti. É inacreditável como ainda havia uma certa proteção em relação a ele, que não havia sido demolida. Agora sim. Esse foi fantástico. Eu queria saber se a... A gente não sabia que... Desculpa, última coisa. A gente não sabia do BlackBerry do Marcelo Odebrecht. Do Marcelo Odebrecht, exatamente. O celular anterior, aquele que parava em 2012. Ele tinha um BlackBerry que parou em novembro de 2013, em plena Lava Jato. E o cara ainda estava lá com as mensagens criptografadas, trocando mensagens com Alexandrino Alencar, que é o cara que pagava as despesas do Lula. Eles têm, a Lava Jato, você falou, né, novembro de 2013, mas eles conseguiram comprovar trocas de mensagens por outros meios também, até 2015, né? Até meados de 2015. Meados de 2015. Um ano e meio depois de deflagrada a Lava Jato. Eu queria saber se a secretária, aquela secretária que explodiu, né, que explodiu o Departamento de Operações Estruturadas e fez uma delação fora da Odebrecht, se ela vai receber os 16 milhões de indenização que a Odebrecht quer pagar para cada um dos executivos delatores. Né? Eu acho que não, coitada. Não, mas se não fosse ela, a gente não chegaria aqui, né? Porque foi incrível. Não, esse negócio da delação também é muito interessante, porque a Lava Jato, mais ou menos, nesta operação, disse tudo que foi delatado até agora
é lixo, porque esses delatores contaram uma parte da história. Eles esnobaram a delação do Odebrecht, eles disseram que o Marcelo Odebrecht tem que continuar na cadeia, eles já tinham dito ontem que o Léo Pinheiro tinha que continuar na cadeia, esses caras não estão falando toda a verdade. Não, isso foi dito quando eles citaram a secretária. É Maria Helena, por acaso? Não? Acho que é Maria Lúcia, né? Maria Lúcia. Uma heroína. Quando a PF hoje, na entrevista coletiva, a cita, é justamente para dizer que a Odebrecht, enquanto a Odebrecht reluta, não fala, né, ela entregou. Maria Lúcia, parabéns a você. Entregou tudo. Entregou a base de toda a apuração. Assim como um caseiro derrubou o Palocci, a Maria Lúcia derrubou. Eu ia falar, é o povo derrubando o PT. O povo derrubando o PT. O delegado explicou, né? Ela rompeu o Omertá, a única de toda a Odebrecht tem 61 delatores, pelo que consta nas matérias de imprensa. Nós mesmos já falamos em dezenas, talvez mais 60 delatores, mas a única que delatou de verdade, a única que rompeu a Omertá, o esquema, o código do silêncio mafioso que vigora nas relações entre a empreiteira e esse partido nojento, asqueroso do PT, a única que conseguiu a verdadeira bucheta dessa história, a mulher que contou tudo, foi a Maria Lúcia. Pombas! Bom. O Diogo, e aí, o importante também é dizer o seguinte, olha aqui... Tem trocadilho. Pois é. Os advogados que ficam aí também, dizendo por aí, né, que os empreiteiros estão falando, que os executivos estão falando, gogó, hein? Gogó. Vamos parar com isso. Vamos avisar os clientes para falar de verdade. Porque eles caíram, todos eles. Olha, agora essas delações, inclusive, quer dizer, assim como a delação do Léo Pinheiro que morreu, essa delação aí também do Odebrecht, não sei não, viu? Pois é. Mas você sabe o que eu acho fantástico? É o seguinte, e a gente cai nessas também, hein? Cai porque eu caio. Os caras estão falando, os caras estão dizendo, não sei o que, papapá. Aí vem um negócio desse, você vê que os caras não estão falando porcaria nenhuma, estão enrolando a PF, enrolando o Ministério Público, entendeu? Então, e aí, o que o advogado acha? O advogado acha que plantando nota na imprensa, dizendo pra gente, para todo mundo, que os caras estão falando, isso vai resolver o problema do cliente deles? Não vai, doutor, não vai. Estão querendo ainda ganhar no gogó. É o Lula querendo ganhar no gogó e os petistas, e são os advogados querendo ganhar no gogó. Parem com isso. Falem. Antes que seja tarde, porque daqui a pouco, como o Cláudio falou, a delação do Marcelo Odebrecht não vai servir mais para nada. O próprio delegado falou que é supérflua. Pois é. Não precisam do Marcelo Odebrecht para prender essa bandada. 150 anos de cana, doutor. Vai ter que cumprir 30, entendeu? O grande mistério, né? Que o Marcelo poderia ter desvendado era justamente a planilha italiana, né? E dentro da planilha italiana, que agora se sabe que é o Palocci, que era o gestor da propina, né? E você tem aqueles códigos, né? O Diogo até pôs aí o menino da floresta, agora a gente já sabe que é o Jorge Viana. Jorge Viana, a única prefeitura que o PT pode ganhar é a de Rio Branco, no Acre, onde eles têm o feudo da família Viana. Capital. Olha, só para lembrar, essa coisa vai fechar, essa história do Palocci vai fechar muita coisa. Eles, inclusive, mencionam, né? Não só a BNDES, essa coisa da Asperbras que tem no Congo, o pessoal da Asperbras está desesperado, já chegou para mim a informação, quem estava aqui no Brasil já está pegando o passaporte para ir embora. Você tem toda essa história da Sete Brasil, a história das sondas todas, né? Toda essa parte dos estaleiros. Você tem o ProSub, que é o submarino, né? Que foi esse contrato com a França, o submarino, o estaleiro do submarino, que também já tem uma outra investigação também correndo, que agora não vai precisar aqui em Brasília, porque já a Lava Jato também vai avançar em cima disso aí. Isso vai para os contratos todos da área de defesa, que a Odebrecht usava a defesa, a gente falou do Viana, né? Quem era o presidente do conselho da Elibras, né, que fez o contrato dos helicópteros,
era o Viana, né? Então, assim, você era o próprio Jorge Viana. Mais um detalhe, o Cláudio vai gostar muito disso, e o Mário em particular. Pallotti, quando saiu o relatório da COAF, foi detectada a passagem de dinheiro para o Pallotti através do escritório do Márcio Tomás Bastos. Ele recebeu milhões através do Márcio Tomás Bastos, que era o advogado de Odebrecht. E aí você estava tentando afundar a Lava Jato. Porque tentou afundar o Mensalão, criou a tese do Caixa 2 e depois afundou outras, né? Afundou a Caixa de Areia, afundou Castelo de Areia. E agora, como simples advogado, estava tentando afundar a Lava Jato antes descarregado para... Né? Recebeu dinheiro, lavou dinheiro para o senhor Antônio Pallotti. Sim. Olha, nesse escritório de advocacia não é o único escritório de advocacia que está lavando dinheiro. Não, mas esse é o veio principal, para sair da Odebrecht e chega no PT. Exatamente. É isso. Não, só concluindo, aí você tem, inclusive nessa coisa do COAF todo, lembrando, você tem a Pepper, né? Você tem várias outros repasses de milhões que foram feitos desses contratos todos, aí você vê o Palocci presente em tudo. Agora há pouco a gente colocou um depoimento do João Ferraz, que presidiu a Sete Brasil, que foi o número 2 ali do Gabrielli na Petrobras durante um tempo. Esse João Ferraz disse que quem ele apresentou o Palocci foi o Júlio Camargo. O Júlio Camargo, que é um dos primeiros delatores, um dos principais delatores aí da Lava Jato, né? Um lobista que atuava na Petrobras e ninguém sabia quem estava por trás. Vai ter Estre, porque o Juscelino Dourado, ele era o diretor de relações institucionais da Estre, a Estre que cuida de todo, é a maior empresa de lixo do Brasil e que atuava também na Petrobras. Saiu a propina do PT. Exatamente. A gente vai ter BTG, porque quem alavancou o BTG foi o Pallotti, quem inventou o André Esteves foi o Pallotti. Então, é um negócio assim arrasador. É arrasador. E eu sou a memória viva da corrupção petista, mas eu não me lembro de um detalhe. Nas histórias da Caoa, também havia repasses para o Pallotti ou não? Acho que sim. Quer dizer, a mesma Caoa que passou dinheiro para o Luleco. Bom, precisa investigar. A Caoa contratava o Pallotti para palestras, não é isso? Tinha um negócio dele. E o sobrinho do Lula, que ganhou dinheiro do Odebrecht, em Angola. O senhor Franklin Martins, que foi trabalhar lá, fazendo documentários com a mulher dele, documentários na África, ganhando uma barra de grana. Você tocou num ponto importante. Os documentários todos, eles aconteciam aonde tinha a obra da Odebrecht. Vocês lembram da TV Brasil, quando ele inventou a TV Brasil? É preciso cobrir a África. Ele cobriu. Nós não cobrimos a África. É um absurdo não cobrir a África. Aí teve emissora de televisão colocando correspondente na África nessa época, inclusive. Entendeu? Porque a África precisava cobrir a África. É verdade? A África, não há um correspondente brasileiro na África. Está vendo a razão? Está vendo a razão. Vimos a razão. Olha, cobriu a África. A APF, em particular, fez um trabalho magistral nesse caso. Aliás, só aqui uma observação. Como ontem nós anotamos, né? Hoje a apresentação da APF começou justamente falando, né, que dando uma indireta direta, né, ao senhor ministro, né, que não poderia ter falado ontem que haveria Operação Lava Jato. Não dá, né? Não dá. É um absurdo. Preto para falar isso. Estava na cara que ele se referia ao Pallotti. Ele falou isso em Ribeirão Preto. Pois é. A terra do Pallotti. Desculpa. Entrega o chapéu e vai embora. Isso é um absurdo. Não pode, não dá. Porque aí você fica assim, o que é razoável supor? Né? Razoável supor, hipótese 1, ele quis Azof, né? Eu sei de tudo. É isso. A outra, quis avisar? Eu acho que não, tá? Mas possível supor, não é? Ele queria avisar. Aí não dá, né? Aí não dá, doutor. Não dá. O ministro da Justiça... O ministro da Justiça não pode ficar falando de operação da PF, não. Não, é absolutamente inaceitável. É um detalhe
Os petistas... Não, mas é um detalhe, sabe, Diogo? É importante para danar. Não, mas é horrível, porque ele teve lá e foi possível fotografar naquele momento, e o Cláudio deve estar lembrado disso, que haveria até a 34ª operação já estava organizada. Tinha lá a estante com a estante, as etiquetas. Quer dizer, não é para... Olha, ministro da Justiça, mantenha-se afastado da Lava Jato, que é a melhor coisa que o senhor pode fazer. Eu acho que ele poderia até pedir demissão, mas em todo caso, o fato é que a Orcrim... Eu não vou pedir a demissão dele, porque ele faz ginástica no mesmo clube que eu. Já vi esse cara, ele é um armário de fora. Eu não quero apanhar desse sujeito. Eu moro longe, eu posso pedir. Olha, o fato é que a Orcrim... Olha, posso fazer um parênteses? Sim. Fazer um parênteses, Jô? Sim, claro. O PowerPoint era modesto, viu? É. Oh. Eles vão ter que fazer outro. Estão reclamando, o PT está reclamando. PowerPoint era só um... Olha, o que eles estão fazendo em Curitiba... faltando muita bolinha ali, muita bolinha. Uma bola desse tamanho. Não é espetacularização que eles estão fazendo em Curitiba, eles estão dando um espetáculo. Parabéns, é um espetáculo, é um show. Não, e quando nós contestamos essa imprensa histérica, esses advogados vagabundos que diziam que o Deltan Dallagnol tinha exagerado, tinha feito um espetáculo, etc., etc., nós dissemos, esses caras têm muita carta na manga. Vocês fiquem tranquilos aí. Claro. Vocês fiquem tranquilos que os caras vão cair matando. Um dia eles prendem o Manteiga, depois prendem o Pallotti e desmontam. O esquema do Lula. É isso. Porque o Manteiga, esquema meio herdado ali, é mais Dilma do que Lula. Pallotti é Lula. Lulão. O resto vai no arrasto. Olha, felicíssimo, porque olha, trabalho bem feito. É bom ver um trabalho bem feito. E esse foi fantástico. Os caras, fantástico. Olha, arrasaram. Olha, FBI, melhor que o FBI. Arrasaram. Bom, ótimo. Adeus. Vamos ver o que... Ó, ministro, foi ele que pediu sua cabeça, hein? O cara faz a quantidade de... Cláudio, publica pra gente todos esses e-mails que caíram aí na sua mesa, publica pra gente, do Odebrecht, Pallotti. Vou botar tudo. Vai jogando, porque receita de bolo, põe tudo aí. Normalmente é receita de bolo. Não... Tchau. Tchau.